Olá pessoal, então como vocês pediram, eu vou aqui tentar fazer um resumão aqui em 10 minutos, né, de 4 aulas com bastante conteúdo, né, que foi bem difícil convencer vocês daquilo que eu queria convencer vocês, e eu acho que algumas eu ainda não convenci, mas enfim. Ah, mas eu queria fazer isso resolvendo respondendo algumas perguntas, né? Que eu tenho aqui numa lista de exercícios sobre isso. E aí a gente vai também discutindo algumas coisinhas rapidamente, né? Primeira pergunta. Gente, quer anotar essas perguntas? Pausa, vou ler, pausa o vídeo e escreve depois, né, escuta a resposta. Eu até diria, pausa o vídeo e tenta responder sozinho primeiro, né? É um belo exercício também de você ver se você entendeu bem. Então, a primeira pergunta, né? Questão 1, responda a letra A. Quantos pontos existem numa reta? Isso é fácil, né? Em uma reta existem infinitos pontos. E fora de uma reta? Também é fácil, né? Existem também infinitos pontos. Dentro de uma reta existem infinitos e fora de uma reta também existem infinitos pontos. Beleza? B. Dado um ponto P, imagina um ponto P. Você errou porque não dá para imaginar um ponto P, lembra? Né? Lembrando que eu só posso pensar numa representação do ponto, mas imaginar um ponto não consigo, né? Como eu vou imaginar algo que não tem forma e não tem dimensão, certo? Então, dado um ponto P, não imagine ele. Você só sabe que eu tenho um ponto P e eu vou representar aqui, né, por essa bolinha, tá? Dado um ponto P, quantas retas existem que o contêm? Quantas retas existem que o contêm? Em outras palavras, gente, essa pergunta é o seguinte: quantas retas passam por este ponto? Pensou? Respondeu? Se você respondeu infinitas, você acertou, né? Por um ponto, tá? Por um ponto, né? Imagina essa representação aqui. Passam infinitas retas, tá? Passam infinitas retas, então essa é a resposta, né? C. Dados dois pontos A e B distintos, isso é importante ele falar, né? Porque A e B podem ser iguais. E lembra que se eles são iguais, eles são o mesmo ponto. Lembra disso. Né? Então eu tenho aqui, vamos usar a representação aqui do ponto B e do ponto A. Então, dados dois pontos distintos, então, ó, a questão é essa, dados dois pontos A e B distintos, vírgula, quantas retas são determinadas por esses pontos? Quantas retas são determinadas por esses dois pontos? Em outras palavras, ele está te perguntando, quantas retas passam nesses dois pontos aí? Uma só, né? Só passa uma reta, né? Vou representá-la aqui através desse retângulo, né? Eu só tenho essa reta aqui, né? Que está sendo representado por isso aqui. Não tenho outra, impossível. Né? Se eu tentar desenhar outra, eu vou entortar aqui, daí não é reta. Daí não vai dividir o plano em dois planos convexos, como vimos nas aulas. Então, só tem uma reta, tá? Então, essa pergunta, dado dois pontos A e B distintos, quantas retas são determinadas por esses pontos? Né? A resposta é uma. Só tenho uma reta se eu tenho dois pontos distintos. D. Quantos pontos existem em um plano? Quantos pontos existem num plano? Infinitos, né? Claro que você respondeu certo. E fora dele, infinitos também. Né? Então, a pergunta da letra D é: quantos pontos existem num plano e fora dele? Então, a resposta é infinitos e infinitos, né? Dentro de um plano eu tenho infinitos pontos e fora do plano também eu tenho infinitos pontos. Letra E. Seja uma reta R. Imagina uma reta R. Agora você está mais esperto, né? Você não imaginou nada, né? Porque não dá para imaginar também. Por mais que ela tenha uma dimensão, mas você não consegue ver. Então, como é que você vai imaginar algo que você não consegue ver? Né? Seja uma reta R que possui dois pontos distintos num plano alfa. Gente, ó,
representando é exatamente isso aqui, né? Eu tenho a reta R, eu estou representando por esse retângulo, eu tenho aqui os pontos A e B, que eu estou representando por essas bolinhas, e eu tenho o plano, como é que se chama? Plano alfa, que estou representando pelo quadro, tá? Pode-se dizer que a reta R está inteiramente contida no plano alfa? Posso dizer que essa reta R está inteiramente contida nesse plano alfa? Ou seja, eu não vou achar nenhum ponto que está em R e que não está em alfa. Todos os pontos da reta R também estão no plano alfa, né? Também estão no plano do quadro. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdade, né? Claro, se a reta está contida no plano, então todos os pontos da reta estão no plano, né? Então, essa é verdadeira, a resposta é sim, tá? Vamos lá. F. Quantas retas estão contidas num plano? Quantas retas estão contidas num plano? Quantas retas eu consigo desenhar nesse plano aqui que eu estou representando pelo quadro? Desenhar eu não consigo, né? Mas representar, você sabe que é infinitas, né? Até porque para você formar um plano, lembra da sequência. Eu tenho um ponto que não tem forma e não tem dimensão. Eu não consigo imaginar ele. Mas se eu pego infinitos pontos e consigo, né, fazer aquele esquema do plano convexo, eu consigo formar uma reta. Então, uma reta é formada por infinitos pontos. Um plano é formado por infinitas retas. O espaço, que é a nossa terceira dimensão, que é onde a gente está em casa, é formado por infinitos planos. E se você conseguisse a quarta dimensão, né? Se você conseguir imaginar a quarta dimensão, você precisa imaginar o quê? Infinitos espaços, né? Infinitos mundos igual ao nosso. E aí você consegue ir para a quarta dimensão. Enfim, né? Então a pergunta F é: quantas retas estão contidas num plano? Resposta: infinitas retas. G. Uma reta R de um plano alfa divide-o em duas regiões. Como são chamadas essas regiões, tá? Então lembra, né, que eu tenho uma reta, aqui essa reta R, né? Essa representação, lembra que eu vou poupar a palavra representação, mas no início eu vou falar para vocês não esquecerem. Essa representação de reta R, e eu estou dividindo esse plano em dois planos convexos, né? Lembra que foi isso que a gente viu nas aulas. Mas também, tá? Posso também chamar de uma outra maneira, tá? Eu tenho aqui um plano e ele está dividido em dois semiplanos. Eu tenho aqui o semiplano, digamos, da parte de cima e o semiplano da parte de baixo, tá? É como se fosse semi-reta, lembra? Então, o plano é a mesma coisa, é semiplano, ok? H. O que é espaço? O que é o espaço? Né? O espaço é a terceira dimensão. O espaço é a terceira dimensão, onde eu tenho infinitos pontos, infinitas retas, infinitos planos. Isso é o espaço. Eu poderia resumir da seguinte maneira. Eu resumiria assim. O espaço é a terceira dimensão, onde eu tenho infinitos planos. Porque quando você diz que você tem infinitos planos, você tem infinitos pontos e você tem infinitas retas. E no espaço existem quantas retas e quantos planos? Eu já respondi essa pergunta na H. J. Um plano alfa divide o espaço em dois semi-espaços. Mesma coisa aqui da reta, né? Ó, pensa comigo. Eu tenho uma reta. Esse ponto A, ele divide a reta em duas semi-retas, né? Digamos, uma indo para a direita e outra indo para a esquerda.
Uma reta divide um plano em dois semiplanos. Um plano divide um espaço em dois semi-espaços. Tá? Agora vamos à pergunta. Então, retomando aqui essa pergunta. Um plano alfa divide o espaço em dois semi-espaços. Beleza. Uma reta que passa de um espaço para o outro intercepta necessariamente o plano alfa, ou seja, o plano que está dividindo, né? Veja, então vamos supor que esse é o plano que está dividindo o espaço em dois semi-espaços. Eu tenho um espaço do lado de cá e o espaço está 3 e 4. Uma reta que passa por esses dois espaços necessariamente tem que cortar esse plano? Sim ou não? Sim, né? Não tem como. Não tem como a reta sair daqui para o outro lado sem passar pelo plano. Impossível. Tem que cortar o plano. Tá? Então, gente, isso foi algumas ideias, né? De exercício que pode cair na prova. Tá? E também uma revisão, né? Sobre ponto, reta e plano. Ok, gente? Então é isso, tá? Bons estudos e até a próxima aula.